Boa tarde, pessoal. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre sinais de pontuação, nosso segundo capítulo de nossa matéria. O que acontece? Sinais de pontuação é um grande problema para vocês, porque vocês estão de frente de dois problemas. Ou vocês não sabem utilizar o sinal correto, que vocês querem dar a ênfase no seu texto, ou vocês não sabem onde colocar o sinal. E a partir de hoje a gente vai começar a ver com bastante calma onde colocar esses sinais de pontuação e os sinais de pontuação também, tá? Pelo menos os mais usados, já que vocês estão no sexto ano. Então, o que acontece? Sinais de pontuação, a gente vai ter vários, certo? A gente vai ter exclamação, ponto, interrogação, travessão, dois pontos, ponto e vírgula, e onde eu vou usar cada um, o que eu vou ter que usar em cada momento. Tá? A gente vai começar a ver isso com bastante calma agora. Eu costumo comparar sinais de pontuação com sinais de trânsito. Por quê? Assim como no texto, numa estrada, a gente vai observando os sinais e os sinais vão indicando para a gente onde parar, onde virar, a velocidade que eu posso alcançar, ou seja, vai me indicando a direção e vai me colocando em segurança. No texto, a mesma coisa. Né? Eu vou colocando uma pausa maior, mais ênfase na exclamação, uma pergunta com interrogação. Então é por isso que eu gosto de comparar sinais de pontuação com sinais de trânsito, tá bom? Eu coloquei para vocês, né, essa situação hipotética, para vocês verem um pouquinho a diferença que a pontuação pode adicionar ao texto. Então a gente tem aí, né, a situação hipotética qual é? O carrasco, ele está ali prestes a atirar, né, na sua vítima, lá na pessoa que deve ser executada, e ele fica na dúvida. Então ele pergunta ao imperador por um bilhete. É para atirar mesmo? Eu posso concluir aqui o meu serviço? O imperador responde em dois momentos diferentes, com dois bilhetes diferentes. No primeiro ele responde aqui em cima. Deixa eu voltar aqui para vocês. Ele responde aqui em cima. Não pode atirar. E aqui embaixo tá. Não. Pode atirar, porque tem a pausa por conta da vírgula. Aí eu pergunto a vocês o que vai acontecer em cada situação. Na primeira situação, aqui em cima, quando ele coloca não pode atirar, ele está falando que a pessoa vai ficar viva. Ele pergunta assim, ó, eu posso atirar? O imperador responde, não pode atirar, ou seja, está negando a ordem. Então a pessoa vai ficar viva. E aqui, quando ele pergunta, né, é para executar mesmo? O que eu devo fazer? Não, pode atirar. Essa vírgula aí é para executar a pessoa. Então é só para a gente ver um pouquinho a diferença que uma vírgula pode fazer na nossa frase, tá bom? Então agora a gente vai começar a ver com bastante calma alguns pontos, os mais usados, pelo menos, os três mais usados, e no finalzinho a gente vai ver reticências, que é bem interessante o uso das reticências também. Primeiro, é o ponto. Ele pode ser chamado apenas de ponto, ponto simples, ponto final, ponto parágrafo, mas é sempre ponto. E a gente vai ver as situações em que o ponto ele é utilizado. Primeira situação, o ponto vai ser utilizado quando nós concluímos uma ideia, ou seja, eu estou escrevendo alguma coisa, concluir uma ideia no meu texto. Se não for uma pergunta, e se eu não quiser dar nenhuma ênfase emocional, eu coloco o ponto. Se for pergunta, ponto de interrogação, uma ênfase emocional, ponto de exclamação, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o primeiro caso de uso do ponto, quando nós concluímos uma ideia. Então, se eu estou falando para vocês assim, ó, nossa, hoje estou muito cansado. Concluir essa ideia de estar muito cansado, eu posso usar o ponto aí. Vamos ver aqui no exemplo, para ficar mais explicado? Então, aqui, ó, esse ano foi bem complicado. Completei uma ideia completa, completei uma ideia, eu coloco o ponto. Segundo caso de uso do ponto, ele vai servir também para abreviar as palavras. Então, vou ter aqui, ó, todos querem sair, correr, nadar, namorar, etc. Etc, como eu não escrevi etc por extenso, eu coloquei etc, eu sinalizo ali com um ponto para indicar que é uma palavra abreviada, tá? E outra coisa, já que a última palavra da frase é uma palavra abreviada que já vem com ponto, eu não preciso colocar um outro ponto para dizer que é o ponto final. Esse ponto ele tem a função acumulativa, tá bom? Bem tranquilo o ponto. Então, o mais complicado aqui, sempre que eu concluo uma ideia, eu uso o ponto final, tá bom? Nosso ponto de interrogação, né? A gente lembra logo do charada, de uma pergunta, de alguma coisa assim. Ponto de interrogação, apenas nesse caso, vai indicar uma pergunta direta que vai ser marcada por uma entoação característica. O que é uma entoação ou entonação característica? É
porque o modo que a gente fala uma afirmação e que a gente fala uma pergunta são diferentes. Posso falar assim, ó, hoje o dia foi chato, eu estou afirmando. Eu posso falar, hoje o dia foi chato? Então essa mudança de entonação vai indicar uma pergunta. Então, como na fala eu tenho a mudança da entonação, na escrita eu coloco o ponto de interrogação, tá bom? Exemplo aqui, esse ano não vai terminar nunca? A gente tem essa musiquinha diferente na interrogação. Será que nunca mais sairemos de casa? Mesma coisa, tá bom? Ponto de exclamação. Esse é o ponto que eu mais gosto, porque o ponto de exclamação ele pode indicar vários sentimentos diferentes. É por isso que eu gosto do ponto de exclamação, tá bom? Então, já coloquei, né? Vai indicar sentimentos por parte de quem escreve. Então vamos lá. Caramba, esse ano não acaba. Que sentimento é esse? É um sentimento de angústia, né? Então, a angústia pode ser reproduzida, pode ser indicada por um ponto de exclamação. Próxima frase. Af, não aguento mais as mentiras dos políticos. Um sentimento de quê? De chateação, de indignação. Mais uma frasezinha aqui, ó. Nossa, como você está linda hoje. Sentimento de surpresa, de admiração, né? Então, o ponto de exclamação ele vai indicar sentimentos que são variados, né? Do ódio, alegria, tristeza, surpresa e por aí vai. Outro ponto que eu gosto bastante, as reticências. A reticência, a gente vai ver as reticências em dois casos apenas aqui, para ficar bem tranquilo. Vai indicar uma quebra no pensamento ou uma lista não concluída. O que é uma quebra do pensamento? Tem hora que a gente está assim meio desligado, que a gente quer falar alguma coisa, a gente está conversando com a pessoa e a gente fala, ah, poxa, eu queria... Ah, não. E vai mudando de assunto. Essa mudança de assunto, essa mudança de pensamento, de assunto, de tópico, a gente pode sinalizar por reticências. Então vai estar aqui, ó. Só queria falar uma coisa. É melhor ficar quieto. Eu desisti do que eu estava pensando, desisti do que eu estava falando e comecei a falar uma outra coisa. Eu tive uma quebra no discurso, uma quebra no pensamento. Eu vou indicar por reticências, tá? Próximo caso aqui, quando eu tenho uma lista não concluída, eu tenho uma lista com vários elementos, que essa lista pode se prolongar, e eu não quero colocar todos os elementos, né? Ou então nem consigo, porque ela é muito grande, eu vou colocar, sinalizar com reticências também. Todos querem sair, correr, nadar, namorar, e por aí tem mais coisas para fazer, né? Como eu não quis indicar mais elementos da lista, eu indiquei por reticências. Tudo bem? Exercícios agora rapidinho, para a gente pontuar corretamente com esses pontos que a gente acabou de ver. Vamos lá, primeiro aqui, ó. Hoje foi um dia muito bom. Acordei cedo e logo escutei no rádio que o salário atrasado estará na conta. Quais pontos eu tenho que colocar aqui, ó? Hoje foi um dia muito bom. Opa, eu concluí uma ideia. Concluí uma ideia, ponto final. Acordei cedo e logo escutei no rádio que o salário atrasado estará na conta. Concluí uma ideia também, ponto final. Tá bom? Acompanhem aí. Questão número 2. Acordei e comecei a pensar nas contas que... Conta nada. Vou fazer outras coisas para não pensar em dívidas. Conseguiram perceber na leitura a quebra de pensamento? O que a gente acabou de ver? Opa, se eu tenho quebra de pensamento, eu vou ter reticências, né? Então, como é que vai ficar aqui? Acordei e comecei a pensar nas contas. Reticências. Conta nada. Reticências novamente. Vou fazer outras coisas para não pensar em dívidas. Concluí a minha ideia. Ponto final. Tá? Próximo aqui. Depois vi que não tinha dinheiro para isso tudo. A tristeza bateu, mas pensei, por que estou tão triste? Tem tanta gente mais pobre do que eu e não tenho o direito de reclamar da vida. O que tenho que fazer é agradecer. Obrigado, meu Deus. Então vamos lá? Depois vi que não tinha dinheiro para isso tudo. Concluí uma ideia, né? A ideia de não ter dinheiro. Ponto final. A tristeza bateu, mas pensei, por que estou tão triste? É uma interrogação. Tá ele mesmo se perguntando, né? Por que estou tão triste? Tem tanta gente mais pobre que eu e não tenho o direito de reclamar da vida. Concluiu uma ideia, o que tenho que fazer é agradecer. Concluiu uma outra ideia, obrigado, meu Deus. Opa, aqui um sentimento de gratidão, né? E o ponto de exclamação. Tá bom, pessoal? Essa questão número 2, vocês vão ter que escrever 3 frases, cada uma, 3 com ponto final, 3 com ponto de interrogação, 3 com exclamação, 3 com reticências. Essas frases vocês vão escrever e vocês podem mandar por e-mail, que eu coloco lá na plataforma, podem mandar por WhatsApp, que eu coloco na plataforma também, ou vocês podem responder pelo próprio link
do canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela aula. Espero que vocês tenham começado a ter um pouco mais de intimidade com os sinais de pontuação. E até a próxima, tá bom? Tudo de bom? Tchau, tchau.